Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Agora, Miqueias, capítulo 4, também dos versículos 2 a 4. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 4, versículos de 2 a 4. É Miqueias, está mal aqui. Miqueias, capítulo 4, versículos de 2 a 4. Amém? Miqueias, capítulo 4, de 2 a 4. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Zacarias capítulo 8, versículos 21 e 22 agora. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 21 e 22. Amém? Zacarias, não, capítulo 8, versículos 21 e 22. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Mesmo o profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 16 e 21. 16, depois pula para o 21, tá? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e deles tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Amém. Os irmãos devem ter reparado na leitura que os textos são bem similares, né? Eram 3 profetas diferentes, Isaías, Miqueias e Zacarias, que estavam profetizando sobre a mesma coisa, obviamente usados por Deus. Obviamente eles deveriam de falar de forma similar. Hoje nós vamos meditar sobre a promessa da conversão das nações e a esperança escatológica no Antigo Testamento. Bom, quando observamos, irmãos, esses profetas, não só esses, mas tudo aquilo que nós temos meditado ao longo dos últimos 3 meses, né? Aos domingos pela manhã e algumas quintas-feiras, a gente, eu creio que já consegue observar, ou pelo menos nós fomos levados de alguma maneira a pensar que Deus poderia estar interessado em Israel. Essa é uma forma errônea de olhar para o Antigo Testamento,
uma forma errônea de pensar o futuro daqueles que foram chamados por Deus. Deus não estava interessado apenas em Israel. Deus não é um Deus que pode ser pego de surpresa. Deus não se surpreendeu com a negativa de Israel. Deus não ficou sem ter o que fazer quando Israel não reconheceu o Messias, quando Israel rejeitou, quando Israel virou as costas. Se fosse assim, nós não poderíamos dizer que servimos a um Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Ora, se Deus ele é onisciente, se Deus ele é onipotente, se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, obviamente que ele sabia da rejeição de Israel. Obviamente que Deus sabia que Israel viraria as costas para Deus. E quando a gente olha a Bíblia de maneira completa, a gente não percebe um Deus que se inclina para Israel, mas a gente percebe um Deus que se inclina ao seu povo. E o povo de Deus não é apenas Israel. O povo de Deus está em Israel, mas está também em todo o mundo. Se não fosse assim, Gênesis capítulo 2, versículo 3, a promessa que Deus fez a Abraão não seria verídica. Porque a promessa que Deus fez a Abraão não foi: Abraão, em ti será bendita Israel, a nação de Israel. Essa não foi a promessa. A promessa de Deus a Abraão foi: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus promete isso a Abraão, Israel não tinha nem nascido. Israel ainda como filho, ou como um descendente de Abraão, Israel ainda nem saberia que dele viria uma nação. O seu nome ainda nem era Israel. Não havia nascimento, não havia nação, não havia estado, não havia aquele lugar. Havia uma promessa. E a promessa de Deus a Abraão é todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para o projeto de Deus para a humanidade, ele não é um projeto restrito a Israel. Nós vimos isso nos últimos 3 meses. É um projeto para todas as famílias da terra. Deus é o Deus de Israel, mas é o Deus do Brasil. Deus é o Deus de Israel, mas é o Deus do México. Deus é o Deus de Israel, mas é o Deus da Argentina. Deus é o Deus de Israel, mas é o Deus de qualquer país do mundo. Inclusive aqueles que não reconhecem a Ele como Deus. Deus é um Deus que deseja alcançar todas as famílias da terra. E isso é uma promessa. E isso foi profetizado pelos profetas. Esses 3 que nós trouxemos aqui hoje, Isaías, Miqueias e Zacarias, falam de uma promessa escatológica, de uma promessa futura. A promessa da conversão das nações, e que se cumpre lá no livro de Apocalipse. Nós vamos chegar lá. Os profetas ampliam, não sei se vocês repararam na leitura do texto, os profetas, eles ampliam a promessa que Deus então fez a Abraão. Em meio ao pecado de Judá, as ameaças do exílio, tudo isso nós falamos ao longo desses meses, Os profetas anunciam aqui um Deus que não abandona o seu povo. Nós servimos a um Deus que foi profetizado aqui por esses 3 e que nos está presente também no tempo de hoje. Nós servimos a um Deus que não nos deixa lutar sozinhos. Nós servimos a um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Em outras palavras e em síntese, é isso que esses 3 profetas estavam profetizando em seu tempo. Não importa se estamos exilados, não importa se estamos com dificuldade, não importa se estamos fora de nossa nação, não importa se não vemos a solução, Deus se levantará em favor do seu povo. E os profetas estão dizendo isso.
né? E eles estavam, em alguma medida, trazendo esperança para o coração do povo. E em alguma medida isso também deve trazer esperança ao nosso coração. Nós não servimos um Deus que está alheio às dificuldades que enfrentamos. Assim como o povo de Israel, nesse contexto, não estava servindo a um Deus que estava alheio às suas dificuldades. Deus sabe as suas dificuldades. Deus sabe as minhas dificuldades. Deus sabe as nossas dificuldades. E Ele nos dará, como nós cantamos aqui, o escape no momento oportuno. No momento em que Ele já preparou. E hoje eu quero refletir com os irmãos 3 aspectos dessa esperança. A esperança de um Deus que não nos abandona. A esperança de um Deus que não está alheio às nossas dificuldades. E a esperança em um Deus que já nos preparou lugar, diz a palavra do Senhor. Primeiro, repararam que 2 textos, 2 profetas, tanto Isaías, dos versículos 2 a 4, no capítulo 2, quanto Miqueias, eles falam de uma subida para o monte. Repararam isso na leitura? Tanto Isaías quanto Miqueias, eles dizem o seguinte: nos últimos dias, Isaías diz isso, e Miqueias também diz isso. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido em Sião. Tanto Isaías diz, quanto Miqueias também diz. E isso é algo importante na promessa escatológica e é algo de implicações práticas também na nossa vida. Quando eles falam Monte do Senhor, algumas traduções vão apresentar Monte Sião, é porque eles estavam falando de um lugar especial para o povo daquele tempo. O Monte Sião era um lugar de esperança, de presença de Deus. O monte era um lugar que simbolizava, em alguma medida, o governo de Deus sobre o povo. No Antigo Testamento, a gente vê o povo peregrinando aos montes, citando os montes como um lugar especial. E de fato, os montes do Antigo Testamento tinham um lugar especial, um lugar específico, porque eles iam para os lugares mais altos possíveis para adorar. Então, a ida ao Monte Sião significava ir em um lugar de destaque para adorar a Deus, Isso não significa que Jerusalém se tornaria então a capital do mundo pela profecia dos profetas que aqui nós lemos, mas que estava indicando um lugar do governo de Deus, e que esse governo está acima de qualquer governo. Não tinha um monte maior do que aquele monte. O monte onde eles estavam se referindo era o lugar onde o poderio de Deus se estabeleceria. E não importa onde qualquer pessoa estava naquele contexto, eles conseguiriam ver o Monte Sião. O governo de Deus, ele é um governo superior a qualquer governo. É isso que os profetas estavam anunciando. Deus governa de um lugar muito alto. Essa é a profecia. E Ele não sairá do seu lugar de governo. Não importa o que aconteça abaixo do governo de Deus. Ele ainda está no mesmo lugar. Era isso que os profetas estavam dizendo. Deus está no alto. Deus está acima de todos nós. Deus vê coisas que nós embaixo não vemos. Deus, Ele percebe coisas que nós não percebemos. E Deus governa de um lugar privilegiado. Um lugar onde nós não conseguimos alcançar. Um lugar onde Ele de fato está. E essa profecia de fato já se cumpriu. A profecia não é uma profecia no sentido ainda e não em parte se cumpriu. Ela se cumpriu em Cristo Jesus. João capítulo 2, versículos 19 e 21, diz que Cristo é o verdadeiro templo. Então não há uma profecia futura para estabelecimento de um templo terreno. O templo já se constituiu em Cristo Jesus. Cristo é maior que o templo. E não faz sentido nenhum a gente esperar, ou se preocupar, ou esperançar um templo físico.
Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus é superior ao templo. Deus é maior que o templo. Mateus, ele diz no capítulo 21, no versículo 5, que Cristo é o rei prometido. Então essa promessa de um rei que se levantaria se cumpriu. O rei se levantou, o rei nasceu, o rei se mostrou rei neste mundo e sobre todos nós. E Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, diz que esse rei, que nós sabemos quem é, Cristo Jesus, ele reina desde a Sião celestial. O que o autor dos Hebreus quer dizer com isso? Como assim ele reina desde a Sião celestial? Ele está falando do céu. Ele está dizendo que antes de Cristo vir ao mundo, encarnar-se e desempenhar o seu ministério, ele já reinava na Sião celestial. E ele continuou reinando no seu ministério. E ele continua reinando nos dias de hoje. E ele reinará num futuro glorioso que nós aguardamos, esperamos e estaremos com ele neste reino. O reino já começou, irmãos. É isso que os profetas profetizaram e se cumpriu em Cristo. O reino começou em Cristo Jesus. Nós não lutamos para alcançar um reino que não existe. Não. Nós já estamos e participamos do reino de Deus. Ele ainda não está pleno, né? Porque onde nós participamos, né? No reino presente, temos dor, temos problemas, temos aflições. O pecado nos ronda todos os dias. Ainda chegará um reino onde nada disso vai acontecer, tudo isso já vai ter passado. Mas essa profecia, ela já iniciou-se, ela já cumpriu-se em Cristo Jesus, em sua primeira parte. Os profetas estavam dizendo ao povo e nos fazendo refletir que quando impérios ganhavam terreno para uma governança violenta, Cristo conquista pela palavra. Reparem que isso aparece no texto. E o quão interessante é esse movimento que Cristo faz com o seu povo. Cristo não nos salvou, nos chamou. Cristo não nos fez povo seu para de alguma maneira estabelecermos governo, para de alguma maneira conquistarmos alguma coisa no sentido do reino terreno. E o que nós não podemos esquecer, que está registrado por esses profetas, e é uma lição importante para a nossa vida: nossa esperança não está nas estruturas humanas, nossa esperança não está num templo em Jerusalém, nossa esperança não está em um governo político, nossa esperança está em Cristo Jesus. Não importa o que nos aconteça enquanto povo de Deus, nosso coração está em Cristo Jesus. Ele governa, Ele governou e Ele continuará a governar no sentido futuro. Cristo é o Rei que está acima de qualquer posição. É isso que ele está dizendo aqui, nesse texto. Vivemos dias difíceis nesse mundo? Sim. Vivemos dias de instabilidade? Sim. Porém, um dia nós estaremos em um reino que jamais será abalado, diz a palavra de Deus. Então, por isso que nós suportamos as dificuldades desse tempo, porque sabemos que as dificuldades são temporais, elas vão passar. As dificuldades têm um período, elas vão terminar. Os problemas, eles vão acabar, mas haverá um reino que não pode ser abalado, e nós pertencemos a esse reino. Nós ainda, não é que nós vamos pertencer, não, nós já pertencemos a esse reino, porque Cristo nos chamou, Cristo entrou na sua casa, na minha casa, Cristo entrou na sua família, na minha família, Cristo nos transformou, nos vivificou, Cristo nos fez nova criatura. Nós já pertencemos ao reino, e um dia ele não vai ser mais abalado, o pecado não vai nos tentar mais, os problemas não vão nos sufocar, as dificuldades não nos trarão mais lágrimas, nós nunca mais experimentaremos aquilo que é temporal. Por isso que o crente, ele sorri nas dificuldades.
dificuldades. Por isso que o crente, ele não se preocupa demasiadamente com as aflições do tempo presente. E às vezes a gente esquece disso, irmãos. Já parou para pensar que às vezes a gente se desespera? Já parou para pensar que às vezes a gente confia numa situação política, numa situação econômica, ou se desespera por uma situação política ou por uma situação econômica, mas a boa notícia do Evangelho é que nada disso nos desespera, porque nós sabemos que o nosso reino não está aqui, o governo celestial não está aqui, isso aqui vai passar, isso aqui tem tempo determinado por Deus, mas haverá um dia em que o governo justo se estabelecerá. Deus continuará a ser o governante de todas as coisas, nunca saiu do controle dele, nunca a humanidade ficou sem rei, nunca Deus deixou de olhar por nós. Aleluia. Ele sempre olhou. A questão é que nós humanos falíveis, às vezes olhamos para as circunstâncias, olhamos para os cenários e nos desesperamos. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer. Não importa o que vai acontecer, me importa que Cristo está no Monte Sião, me importa que Ele está acima de todas as coisas, me importa saber que eu tenho quem olha por minha vida, por minha alma, e que Ele não me deixa só. É isso que os profetas estão dizendo. Era difícil para Israel. Exílio, dificuldade, problema. Estavam numa terra que não era deles. Estavam em um lugar onde eles não sabiam se iam comer, se iam beber, se eles não sabiam mais se poderiam cultuar. O templo tinha sido derrubado, os muros da cidade tinham sido quebrados. Mas o profeta está dizendo: ei, não importa se o templo está derrubado, se os muros estão quebrados, se vocês estão exilados, não importa a dificuldade, Deus está no mesmo lugar. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Não importa a dificuldade que você passa, a aflição que você enfrenta, Deus não saiu da sua posição. Olha para Sião, olha para o monte, Ele está lá. E é isso que a gente deve aprender, em primeiro lugar, com esses profetas. Em segundo lugar, a igreja tem que se lembrar que ela tem dono. Ela pertence a Sião. Ou seja, o dono da igreja está no trono, em Sião. A igreja, ela não tem dono. Eu não sou dono da igreja, não existe ninguém que é dono da igreja nesse mundo, porque o dono desta igreja, o dono de qualquer igreja, o dono do reino é Cristo. E isso implica reconhecer a nossa identidade, porque se o dono do reino é Cristo e eu sou participante desse reino, logo eu tenho uma nova identidade. Eu não sou mais quem eu era antes de pertencer ao reino. Eu agora tenho uma nova identidade. E o que governa a minha vida não é mais a cultura do reino secular, mas é Cristo que governa todas as coisas. Então Ele governa também a minha vida, e a minha identidade que é válida não é o RG que o governo da República Federativa do Brasil nos deu. Isso não vale de nada no reino de Deus. Isso é algo temporal, vai passar. Isso acaba, porque a vida humana acaba. No entanto, nós recebemos nova identidade. A nossa identidade é Cristo Jesus, é o nosso Pai. E tendo nova identidade, nós somos novas criaturas nele. Outra coisa que nós não podemos esquecer: sim, Deus está no reino, sim, mas eu também agora sou outra pessoa. Eu não sou mais aquele que vive sob as perspectivas do mundo. Agora eu vivo sob as perspectivas do reino. Então, os desafios do tempo presente não são necessariamente os meus desafios. Nós vamos passar por eles? Vamos, porque nós estamos aqui nesse mundo, como Israel. Israel ficou cativo muito tempo, em terra que não era deles. Eles vivenciaram as crises daquela terra? Sim, viveram. Mas eles sabiam que ali não era o lugar. E o desejo, o coração, era voltar à sua terra. Da mesma forma, cada um de nós. Nós vivemos as mazelas desse tempo? Vivemos. Nós vamos ter dificuldades aqui? Teremos. Nós vamos chorar aqui? Vamos. Nós vamos ter problemas aqui? Vamos. Mas essa não é a nossa terra. A nossa identidade não é desse mundo. Nós ainda esperançamos um lugar onde Cristo separou para que nós vivêssemos para sempre com Ele. Aleluia. E qual é o nosso desafio como igreja então? O nosso desafio é viver como cidadão do reino. Qual é o problema contemporâneo? A igreja diz que participa de um reino,
mas ela vive como um brasileiro qualquer. Ela vive como um cidadão do país onde ele mora. E aí as crises vão vir. Porque o país passa por crises. O país tem problemas. O país é governado não por Deus, por homens, né? Agora, quando nós assumirmos de fato que a nossa identidade é Cristo, que o nosso país é o céu, que o nosso reino não é esse mundo, as perspectivas mudam. Porque a gente se decepciona menos, a gente sofre até menos, porque de fato o nosso coração tem uma certeza: o Pai está no reino. O rei do reino que eu participo está no trono. E lá do trono onde ele está é alto, muito alto. Ele vê todas as coisas. Não tem ninguém acima dele para ver numa perspectiva maior. Ele é o que vê em maior perspectiva. E ele é que enxerga todas as coisas. Assim, eu não sou apenas cidadão do meu país. Eu estou cidadão do meu país, porque eu nasci aqui. Então eu estou brasileiro, mas eu sou do céu. Então isso precisa estar sempre no nosso coração, né? Eu estou aqui porque é temporal, vai passar. Ou você morre aqui nessa terra, ou Cristo te chama para a eternidade, mas vai passar, isso vai acabar. Agora o céu é eterno. Aquilo pelo qual o Senhor te chamou, aquilo pelo qual o Senhor me chamou, não é temporal. Não é o tempo que eu vivo nessa vida, não é eterno. Tem começo, mas não terá fim. Estaremos com Ele eternamente. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Bom, segundo ponto dessa reflexão. Então, o primeiro ponto é lembrar de Sião. Lembre de Sião, você é um cidadão onde o seu governo está em Sião. Segundo ponto, tanto Isaías, quanto Miqueias, quanto Zacarias apresentam a questão da universalidade da fé, que a gente já começou a explanar aqui, né? Nós já dissemos que nós não servimos um Deus que escolheu um povo e somente um povo. Nós servimos a um Deus que escolheu todos os seus filhos como possíveis cidadãos do céu, né? Então, não há da parte de Deus acepção de pessoas. Isso não significa que todos vão ser salvos, porque isso também não é uma verdade. A acepção que Tiago fala, quando a gente lê o contexto, a gente percebe, é uma acepção no sentido geográfico, no sentido nacional. Deus não faz acepção de pessoas que estão no Brasil, Israel, no Japão, no Irã, no Iraque. Não, Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de povos. E Zacarias apresenta uma coisa interessante. Vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Eu também irei, diz Zacarias. Isaías diz assim: muitos povos dirão: subamos ao monte do Senhor. Bom, reparem que eles não usam nenhuma relação nacional, nenhuma relação geográfica. Eles não falam só para o seu povo. Isaías está dizendo: muitos povos dirão. E aqui o sentido de povos é pessoas de diversas nacionalidades, né? E no Antigo Testamento, uma coisa interessante desse texto, eu fiquei pensando sobre isso. No Antigo Testamento, de forma natural, normal, Israel era advertido a não seguir nações pagãs. Era ou não era? Israel foi ensinado a não seguir povos que não adorassem a Deus. Só que aqui, eles profetizam o contrário. Eles dizem que todas as nações, muitos povos, vão abandonar os seus deuses para servir ao Deus de Israel. Ora, ele estava falando de Israel? Não, eles estavam falando de outros povos. Se abandonar os deuses para servir ao Deus de Israel, ele estava falando de nações pagãs. Então os profetas estavam anunciando aquilo que vai acontecer e que já começou. Porque hoje, irmãos, não adora o Deus de Israel apenas quem está em Israel. Nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas pessoas em muitos lugares do mundo
estão também subindo a sua Sião para adorar. E isso é algo que já se cumpriu e ainda se cumprirá de maneira plena. Eles não falam só de Jerusalém. Tanto é que o texto diz que os povos serão ensinados na lei. O que ele está dizendo ali então? Então eram pessoas que não conheciam a lei. Se os povos seriam ensinados nos caminhos de Israel, obviamente que eram nações que não estavam naqueles caminhos. Eu penso que essa promessa também alcança o seu cumprimento na própria grande comissão, registrada lá nos evangelhos. Cristo agora envia a igreja a também fazer com que outros povos alcancem a lei, a palavra. E Isaías, aquilo que ele contemplou de maneira profética, se cumpriu também no dia de Pentecostes. Lembra o que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Tinha gente de todas as nações ali. Tinha gente de várias nacionalidades ali. E a Bíblia diz que eles conseguiram ouvir a palavra, cada um na sua língua. Pensa em um milagre que Deus executou ali, fazendo-se cumprir a promessa de Isaías também. Eles estavam ali, a mensagem era pregada em uma única língua. Todos ouviam, cada um na sua língua, diz o texto. E hoje, irmãos, nós também vemos a promessa continuar. Vemos ou não vemos? Tem pessoas em todos os continentes adorando a Deus. Mesmo nos lugares que são proibidos, tem pessoas lá. Isso é uma promessa que nós vemos ser cumprida com os nossos olhos. Glória a Deus por isso que cumpre com a sua palavra. E nesse segundo ponto, o que a gente pode refletir? O que a gente pode assumir como uma aplicação prática para nós? Primeiro, a igreja não existe para si. A igreja existe para o outro. A igreja existe para as nações. Nós estamos aqui não para servir a nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer com que nações que não entendem o Evangelho possam também compreender o Evangelho. A profecia que eles anunciaram aqui era para que outras nações se agregassem a Israel. Aquilo que Deus faz conosco é para que aquele que está perdido lá fora, para aquele que está pobre, cego e nu, como diz a palavra, ele possa, através de cada um de nós, também ser mais um que vai caminhando para Sião, mais um que vai buscar subir ao monte de Sião. Irmãos, missões não é um espaço da igreja, missões não é um departamento da igreja, missões é a essência da igreja. Nós estamos aqui como representantes do reino para fazer com que outras pessoas se agreguem ao reino. Então a gente precisa também aprender com esses profetas, né? Porque às vezes a gente faz muita coisa para a gente. Já parou para pensar nisso? A gente faz congresso para a gente faz encontro para a gente faz festa para a gente faz muita coisa para a gente mesmo. E quantos que não sabem a lei nós estamos trazendo para caminhar conosco para Sião? Esse é o nosso principal desafio como igreja do Senhor. Preparamos a nós mesmos, treinamos a nós mesmos, ensinamos a nós mesmos. E quantos do mundo estão sendo ensinados por nós? Treinamos para quê? Capacitamos para quê? Para pregar para a gente mesmo. Enquanto que pessoas estão morrendo, pessoas estão perdidas e poderiam ser alcançadas por cada um de nós que aqui estamos. Outra coisa que a gente precisa aprender aqui com esses profetas, que uma vez que nós recebemos, uma vez que nós fomos alcançados, nós nos tornamos mais um. Nós não somos mais quem deve ser necessariamente discipulado, nós agora somos mais um discípulo. Então nós devemos
caminhar no sentido de amadurecer aqueles que chegam, para que eles sejam mais um discípulo, discipulando os outros, para que mais pessoas alcancem a verdade do Evangelho. E aí a gente pode pensar, quem somos nós nesse contexto? Onde nós estamos? Nós aqui, Igreja do Conforto. Onde nós estamos? Fazendo festa para nós mesmos? Fazendo reuniões e encontros para nós mesmos? Ou estamos preocupados com aqueles que ainda não viram e não ouviram? Onde nós participamos de fato do propósito missionário de Deus? É uma reflexão a começar em mim. Terceiro ponto e último para a gente encerrar a nossa reflexão. Agora eu queria especificamente olhar para o capítulo 14 do profeta Zacarias. Primeiro, entendemos que Deus está no Monte Sião, não sai de lá, nunca saiu, sempre esteve no controle, acima de todas as coisas. Sabendo disso, nós somos então participantes de um reino. Participantes de um reino, nós temos nova identidade, somos nova criatura em Deus. Sendo cada um de nós uma nova criatura, agora nós nos amadurecemos na lei para que possamos ensinar a lei a outras pessoas. Ou seja, a gênese missionária no seio da igreja. E, por fim, aqueles que foram alcançados cultuam, buscam uma vida santa e sabem que tudo vai ser consumado naquele grande dia. Zacarias capítulo 14, dos versículos 16 ao 21. Zacarias, ele de uma maneira diferente dos outros, né? Ele nos conduz agora a pensar em um futuro glorioso. E ele usa uma linguagem bem interessante. Vocês repararam em panela, não sei o que, festa. Então ele vai nos fazendo pensar um pouco sobre aquele contexto e aplicar nos nossos dias, né? Naquele tempo, os sobreviventes, os remanescentes, né? Eles subiam ao Monte Sião para adorar ao rei. O centro daquele povo, o centro da vida daquele povo, passava pelo sentido do culto a Deus. Eles entenderam que, uma vez chamados, uma vez nova criatura, uma vez participante do reino, agora eles cultuam. E Zacarias faz menção a uma festa, a festa dos tabernáculos. E essa festa, obviamente, nos faz lembrar da peregrinação do povo de Israel no deserto e a celebração da fidelidade a Deus, mesmo nos dias do deserto, né? E aí, eles apresentam umas imagens muito interessantes nesse capítulo 14. Quando a gente olha, quero ler um texto para você entender o que eu quero dizer aqui. Êxodo capítulo 28, versículo 36, diz o seguinte: até os sinetes dos cavalos terão gravado, Santo ao Senhor. Bom, o que o texto do Êxodo quer nos dizer? Ele estava falando de um objeto que era comum na vida cotidiana, né? E ele está dizendo que até aquilo que era comum, né? Um objeto que estava num cavalo, né? E o cavalo era o meio de transporte principal, então tinha cavalo transportando pessoas em todos os lugares naquele contexto. Os profetas estão, o livro do Êxodo nos mostra isso, e o profeta usa utensílios do seu tempo. Não sei se você reparou na leitura, né? Até as panelas ele faz menção. Panela parece algo, um utensílio, né? Simples do dia a dia. Panela, todo mundo tem panela em casa, né? Panela é um utensílio simples, mas ele está dizendo até aquilo que parece muito simples. Haverá um dia em que tudo, não importa o tamanho, não importa o quanto foi útil ou será útil, não importa do menor ao maior, todos serão santificados ao Senhor. Haverá um dia em que tudo será consumado. Não vai ter uma panela sequer que não vai ser útil e que não vai mostrar a todos nós que nós temos um Deus que é dono de todas as coisas,
Isso tem uma implicação prática, diária nas nossas vidas. Porque às vezes a gente só atribui a Deus aquilo que parece ser muito útil. Mas a gente precisa entender que tudo é de Deus. Às vezes a gente só atribui a Deus, né, uma parte nossa que parece que vai ter algum tipo de... Não. Uma vez que você é participante do trono, do reino desse rei que está no trono, até suas panelas pertencem a ele. Olha o que os profetas estão dizendo. Não vai ter nada no nosso meio que não pertença a ele. E isso já precisa começar na nossa vida, irmãos. Não é só o nosso culto que pertence a Deus. Não é só os objetos que nós usamos no culto que pertencem a Deus. Não é só a roupa que a gente vem para o culto. Não. Tudo que nós somos pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. Ele é o rei do reino. Se nós temos, foi Ele quem nos deu. Se nós possuímos, foi porque, de alguma medida, Ele entregou nas nossas mãos e nos deu, né, a oportunidade de ter ou a oportunidade de não ter. Tudo é dele. Tudo será dedicado ao Senhor. Logo, tudo que é nosso também pertence a Ele, né? Você acha que é seu, é temporário, está emprestado, é Deus quem emprestou tudo que você tem, né? O profeta usou o mais simples, a panela, talvez, né? Talvez você olhe para uma coisa, não, o mais simples daquilo que Deus te permitiu comprar pode ter custado R$1, mas tudo aquilo que é nosso nós dedicamos ao Senhor. Por isso que nós não usamos as nossas coisas para coisas pagãs, porque tudo aquilo que Deus nos permitiu ter é para Ele, para a glória dele. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Você entende isso na vida prática? As pessoas, quando encontram com você, percebem que nada que é seu pode ser usado de maneira pagã, que nada que é seu pode ser dado de maneira pagã, que a sua casa pertence a Deus, que ninguém pode entrar na sua casa e fazer aquilo que Deus não se agrada, que tudo aquilo que é nosso, não importa se é para agradar ao outro, não, nós não estamos preocupados em agradar quem vai na nossa casa. O importante é o dono do reino onde nossa casa está, e Ele é o dono de todas as coisas, e tudo que tem lá é dele. Por isso que a nossa casa não tem coisas pagãs. Por isso que a nossa vida não é uma vida pagã. Por isso que a gente não frequenta festas pagãs. Por isso que a gente não vai em qualquer lugar. Aí você pode dizer, pastor, mas você está sendo, né? Não, é a palavra de Deus quem está dizendo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Se você está num ambiente onde Deus não pode ser glorificado, ali não é o seu lugar. A gente não vai, né? Essa deveria de ser, né, o coração daquele que entendeu que o rei está no trono, que o rei nos deu nova identidade, e que nós agora pregamos o seu evangelho, e que não importa quão menor sejam os objetos que nós temos, tudo pertence a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a santidade ela não se limita aos domingos e às quintas-feiras que nós viemos ao templo, que a roupa de crente se limita a ir ao culto, que a boca do crente só é santa no culto. No trabalho ele fala de qualquer maneira, ele oprime as pessoas, ele, né, humilha as pessoas, ele xinga, ele usa, enfim, né, oferece a sua casa no seu lar a outros deuses. Ele vai em qualquer lugar. Se é assim, a gente precisa recalcular a rota e saber que a santidade não se resume ao templo. Da mesma maneira em que buscamos estar fiéis ao Senhor no templo, estejamos fiéis em todo o tempo. Porque, irmãos, isso se cumpre também Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. A plenitude dessa visão de Zacarias. Porque lá também não vai ter templo não, irmãos. Já viu como que a gente tem uma reverência pelas paredes e às vezes não pelo Deus que está no Monte Sião? Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente hipocritamente chega no templo, dobra os joelhos, tem que levantar, tem que sentar, tem que não sei o que, não é qualquer roupa. E aí de repente a gente é convidado para algum lugar
E nesse lugar a gente sabe que vai ter bebedeira, palavrão, mundanismo, que Deus não vai ser glorificado, e a gente vai. E a gente esquece que o Deus está lá no trono, está lá em cima. Deus não habita aqui não, em paredes. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui é um lugar onde nós dedicamos em adoração a Deus. Mas isso aqui não é mais sagrado do que qualquer outro lugar onde nós estamos. Porque onde quer que nós estamos, Deus está conosco. Deus, ele não habita mais aqui, ele habita aí, em você. E se a gente tivesse a mesma reverência que tem quando adentra no templo, porque a gente é meio que veterano testamentário, né? A gente só olha para o contexto do Velho Testamento e transpõe o templo para o tempo presente. Não que a gente deva desvalorizar o lugar onde nós adoramos a Deus. Não, esse lugar é importante e especial para nós, porque aqui nos reunimos. Mas aqui não é mais santo do que a minha casa. Não é mais santo do que o meu trabalho. Não é mais santo do que qualquer outro lugar. Porque quem santifica o lugar é você. Quem santifica o lugar sou eu. Então, onde nós estamos, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? E isso não é por força, não é por violência, não é por discursos políticos. Isso é pelo poder de Deus em nós. Nunca se esqueça, toda a nossa vida pertence a Deus. Nosso trabalho, nossa família, nossas palavras, nossos relacionamentos. O que nós conquistamos nessa vida pertence a Deus. Amém? Só que não acaba por aí não. Sabe por quê? Porque além disso tudo, a nossa esperança nunca morre. Porque ela não termina nessa vida. Ela não termina no túmulo. Ela não termina com a morte. Novos céus e nova terra virão para que eu e você vivamos eternamente em Cristo Jesus. É temporal, é por um momento, é por um instante. Mas aquilo que Deus nos deu não é temporal, é eterno. Vivamos como se fôssemos amanhã para a eternidade. Né? Eu estava vendo um pastor falar, né, numa entrevista, e interessante que o entrevistador fez uma pergunta, um pastor muito experiente, né? Que conselho você dá para as pessoas que estão te ouvindo hoje? E o conselho do pastor foi: viva sabendo que você vai morrer. E aí o entrevistador falou: mas que conselho macabro é esse, né? Viva sabendo que você vai morrer. E ele trouxe a explicação daquilo que ele queria dizer. Porque, irmãos, nós às vezes vivemos como se nós fôssemos existir por muito tempo. Nós vivemos pensando que nós vamos ficar idosos, que nós vamos ter 80, 90, 100 anos. Talvez Deus pode me chamar amanhã. Deus pode te chamar amanhã. Nós não sabemos. Por isso que nós vivemos de maneira íntegra diante do Senhor todos os dias. Porque nós sabemos que quando fechamos os olhos para essa vida, nós abrimos os olhos em outro lugar. E nós queremos abrir os olhos em Sião, com o Rei do trono. Por isso nós precisamos viver como se Ele viesse nos buscar amanhã. E aí nós vamos nos santificar, nós vamos estar perto dEle, nós vamos valorizar os nossos, nós vamos querer estar perto da família. Porque não é isso que acontece com quem está morrendo? Vai no hospital com quem recebeu um diagnóstico que não tem mais jeito, que tem poucos dias, que tem uma semana. Ele não fica preocupado com o trabalho, ele não está preocupado com o dinheiro, ele não quer saber quanto que ele tem na conta dele, ele quer ver os familiares, traz meu filho, traz a filha, traz o pai, traz a mãe. Ele queria ter estado mais adorando ao Senhor, ele quer ver a natureza, ele não se importa com aquilo que é temporal, porque ele sabe que a vida está se encerrando. E é esse conselho, em suma, que esses profetas estão trazendo. Viva como sabendo que você vai morrer. E sabendo que você vai morrer, você precisa valorizar a sua família mais do que o seu trabalho. Você precisa valorizar a adoração a Deus mais do que você valoriza os seus desejos, a sua vontade. Você precisa ser mais do que ter. Você precisa valorizar muito mais aquilo que pode de fato te fazer entrar no céu do que aquilo que te tira de lá.
que possamos assumir o conselho dos profetas e o conselho do pastor. Nós vamos morrer. E nós não vamos saber se nós vamos chegar a determinadas idades. Muitos não chegam. A morte não escolhe idade. O tempo de Deus não tem métrica de tempo de vida, não é? Por mais que os salmos diz lá que, né, o tempo médio da vida é 70. Não é isso? Quem vive mais que isso está cansado ou enfadado, né? É cansaço e enfado. Está dizendo o seguinte ali, não é o 70 número, é o 70 representação discreta, uma representação numérica. Está dizendo tem um limite, tem um número. Só que esse número não necessariamente vai ser 70, não necessariamente vai ser 80, 90, 100. Nós não sabemos, nós não sabemos. Então vivamos sabendo que nós vamos morrer. É isso que os profetas nos estão dizendo. Isso não é macabro, isso não é para entristecer, nem para nos deixar paralisados. Isso, na verdade, é para que nós possamos contemplar um futuro que é melhor que o presente. É bom viver? Será melhor ainda estar com o Senhor nos céus. É bom estar aqui em família? Será muito melhor estar na família celestial. É bom ceiar aqui uma vez ao mês? Será muito melhor ceiar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles viram Sião exaltado, os profetas, as nações convertidas, o culto universal. Olha se não está tudo isso registrado, né, na palavra de Deus, previamente cumprido, futuramente estabelecido. Sião, o monte, nações, né? A palavra termina dizendo que o livro de Apocalipse, né, nos diz que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. É universal. E por isso nós vivemos de maneira diferente. Enquanto aguardamos esse dia, tomara que seja muito perto da vinda do Senhor, né? Tomara que, se Cristo demorar 10 anos, que seja 10 anos. Se Cristo demorar 20, que seja 20. Se demorar 100, que seja 100. Mas nós sabemos que 100 não vai ser, né? 100 não vai ser. E uma coisa interessante é você olhar para a finitude e pensar sobre a vida. Você já parou para pensar nisso? Que talvez daqui 70 anos, quase nenhum de nós vai estar aqui mais. Pela média de vida do brasileiro, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo lá no campus, eles estavam passando, cidade de Volta Redonda. Início da cidade nem era Volta Redonda ainda. 1900 e tanto, início dos anos 1900. Pessoas andando, trabalhando, né? Muita gente andando na cidade. Ninguém ali está vivo mais, morreu todo mundo. São imagens que ficaram ali. Enquanto aguardamos, nós somos chamados a viver uma vida diferente no Senhor. Nós somos aguardados por Ele e nós aguardamos a Ele, né? Essa é a essência do Evangelho. Enquanto estamos aqui, vivemos em santidade, anunciamos o Evangelho, porque a nossa esperança não é esse mundo, não é o que está aqui, não é o físico e o temporal. Nossa esperança é o divino, é o eterno, é Cristo Jesus. Aleluia! E ela está firmada em uma promessa. Abacuque capítulo 2, versículo 14, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa esperança, que um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É nisso que aguardamos. Que essa esperança, irmão, fortaleça a sua fé, renove o nosso compromisso, e que juntos perseveremos até o fim, porque o Senhor virá nos buscar. E tudo isso vai passar. Vai passar. Tá bom demais e feliz demais? Vai passar. Tá difícil demais? Também vai passar. Tudo isso vai passar. E um dia estaremos com Ele eternamente, para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus assim abençoe a sua vida e que você se esperance em Cristo Jesus, que um dia voltará para nos buscar. Amém? Encerramos assim a nossa reflexão no Antigo Testamento sobre os elementos escatológicos. Domingo de manhã tem mais, né? No domingo de manhã começaremos a olhar